Se o Brasil está bem o suficiente para cortar juros, por que não parece? Porque a gente sente que as coisas estão ficando cada vez mais caras e o endividamento está batendo recorde. Há poucos minutos o Copom decidiu cortar a Selic para 14% e esse foi o terceiro corte seguido e todo mundo na TV, no governo, entre os economistas, está comemorando, mas dentro do mercado tem uma coisa muito estranha, no mínimo, que está acontecendo. E ninguém te conta o que é. Nesse vídeo, eu vou responder 3 perguntas que valem muito dinheiro para você nos próximos 6 meses. Primeira, se o Brasil tá tão ferrado, por que a gente continua cortando juros? Segundo, por que o mercado está cobrando o maior prêmio da década para emprestar dinheiro para o governo do Brasil e o que ele está vendo que a maioria não está enxergando nesse momento. Terceira, o que você tem que fazer com o seu dinheiro daqui até o próximo presidente tomar posse, para você conseguir dobrar o patrimônio e não perder tudo no caminho. Bem, eu sou o Eduardo Pérez, sou analista de renda fixa aqui na Finclass. Antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a continuar entregando esse tipo de conteúdo para mais gente, beleza? Então vamos para a pergunta número 1. Se o Brasil tá tão ferrado assim, por que o Copom decidiu cortar juros agora? Bem, deixa eu te explicar de um jeito bem simples. Existem 2 tipos de inflação que interessam bastante para essa história. A primeira é a inflação de demanda e a segunda é a inflação de custo. Pensa aqui comigo, você, por exemplo, é dono de uma padaria. Só que se de repente todo mundo do bairro decide comprar o pão de manhã, você sobe o preço porque a procura aumentou. E aí, para você poder dar conta, você precisa contratar mais gente, precisa comprar mais máquina e expandir também o seu negócio. Isso é o que a gente chama de inflação de demanda. Agora imagina o contrário, imagina outro cenário. O trigo dobra de preço lá fora, seja por conta de uma colheita ruim ou seja pela alta do dólar. Então nesse cenário você não vendeu nenhum pão a mais, só que o seu custo dobrou. E aí você é obrigado a subir o preço para você não fechar as portas. Isso é o que a gente chama na economia de inflação de custo. Contra a inflação de demanda, que é aquele primeiro exemplo, subir juro funciona. Por quê? Uma Selic alta encarece o crédito, isso faz com que a economia esfrie e o preço volta ali para os patamares anteriores. Já contra a inflação de custo, subir o juro é como tentar frear uma bicicleta que está descendo muito rápido, arrastando o pé no chão. Então, até funciona, porque o juro alto ele acaba atraindo dólar para o Brasil, o câmbio se controla e, por tabela, a inflação de custo tende a desacelerar. Mas, é claro, isso leva bastante tempo e no caminho arrasta emprego, arrasta atividade e também compromete o crescimento econômico. E o que a gente está vendo agora é justamente a inflação de custo que está começando a ceder. Não é que teve uma demanda que caiu, até porque o desemprego no Brasil atingiu o patamar de 5,4%, que é um dos menores da história, e o emprego não foi falta nesse caso, foi o custo que caiu. Para você ter uma ideia, o IGPM do mês de julho veio negativo em 1,16%, inclusive foi uma queda mais forte do que o mercado esperava. O petróleo, por outro lado, caiu também quase 5% em um único dia, com a notícia de negociação entre Estados Unidos e Irã. E o relatório Focus, que é aquele relatório que compila as medianas de expectativas do mercado, vem revisando a expectativa de inflação para o final do ano de 2026 para baixo há 5 semanas seguidas. E o Copom leu esse cenário certinho e cortou a taxa Selic. Até aqui tudo bem intuitivo, mas agora a gente vai olhar o outro lado da história e a coisa muda bastante de figura. Se faz sentido cortar, por que o mercado está cobrando o maior prêmio da década para emprestar dinheiro para o Brasil? Bem, se o Copom vai continuar cortando e se a Selic hoje caminha para 13,75 para o finalzinho de 2026, a gente até pode cogitar de talvez 12% no final de 2027. Por que o mercado está exigindo quase 15% num título pré-fixado de 6 anos? Por que o mercado exige um retorno de IPCA mais 8% nos vencimentos mais longos? E a resposta é simples. O juro longo mostra o que o mercado está pensando para os próximos anos. E o que ele está pensando são 2 palavras apenas: risco
fiscal. Então, para a gente analisar a curva de juros, a gente primeiro vai entender o que é a curva de juros. A curva de juros nada mais é do que você pegar os títulos do governo, que são negociados no mercado, você vai enfileirar eles por vencimento, começando no curto prazo até o longo prazo em vencimentos, e você faz uma linha para você entender um pouquinho mais o nível de juro que o mercado cobra para cada período específico do horizonte ali de curto até o longo prazo. Aqui no site da Anbima a gente está vendo a curva de juros e atualmente qual é a configuração dessa curva. Uma curva normal, ela deveria ser muito menor no curto prazo e ela cresce naturalmente ao longo do prazo, seria uma trajetória mais ascendente. E hoje a gente vê que a nossa curva, ela tem como se fosse um formato de U no curto prazo, ou seja, o mercado precifica um juro muito alto no curto prazo, ele precifica exatamente esse ciclo de corte, inclusive com a taxa dos pré-fixados chegando abaixo do nível da Selic hoje, está em 14%, o mercado negocia títulos a 13,64%. Então, a mensagem que a gente consegue pegar olhando essa curva é que o mercado está precificando esse corte de juros, porém, no prazo mais longo, a partir de 1 ano e meio para frente, as taxas voltam a subir e isso mostra justamente essa incerteza, porque na dúvida entre se vai ter reforma ou não, o mercado cobra juro e aí, se não acontecer a reforma, ele ganha esse juro. Se a reforma acontecer, os juros caem na curva de juros, porque isso reflete um cenário mais positivo e o seu título que você tinha, ele se valoriza se ele for indexado à inflação ou pré-fixado. Então é dessa maneira que o mercado ganha muito dinheiro. Ele se posiciona em momentos de juros muito altos e ele espera essa mudança da configuração da nossa curva de juros. Inclusive, deixa nos comentários se você acha que fez sentido cortar a Selic com esse cenário fiscal tão bizarramente ruim. E me fala também se você tá com mais dúvida agora, depois desse último corte, do que você estava antes. E é aqui que você precisa olhar para 3 coisas. A primeira é: o governo fechou o mês de junho com um déficit de 48 bilhões de reais. Esse é o valor absurdo só em um mês. E parte disso vem de uma escolha puramente política. Vou dar um exemplo aqui. O subsídio do diesel, que o governo começou a tirar dinheiro do caixa para segurar justamente o preço do diesel na bomba. Aí a inflação de curto prazo, ela não aparece tanto no IPCA, mas o rombo aparece na conta fiscal. E o Copom sabe muito bem disso. Inclusive, os integrantes do Comitê de Política Monetária vêm batendo em toda ata, em toda comunicação que eles fazem, de que a bagunça fiscal atrapalha muito a ancoragem das expectativas no Brasil. Ou seja, o governo está empurrando o problema com a barriga. Isso faz com que o dado de curto prazo até dê uma impressão de melhora, mas piora o dado que o mercado olha de longo prazo. Segundo ponto, a dívida do Brasil em relação ao PIB está num nível historicamente alto. E aí, sem sinal de uma reforma estrutural, também. Isso faz com que a dívida gere um custo muito alto para que aconteça a rolagem dessa dívida. Quanto mais o governo paga de juro, mais dívida ele acumula. E quanto mais dívida ele acumula, mais juro ele precisa pagar. E quanto mais juro ele paga, acho que ficou bem claro aqui, deu para você entender. Terceira, e essa é talvez a mais pesada, que é o pavio da bomba relógio. Os primeiros 100 dias de 2027 vão ser decisivos. Por quê? Em janeiro do ano que vem, o Brasil vai ter um novo presidente. Ou então, o mesmo, porém, num mandato novo. Isso realmente não importa. O que importa pra gente é que os primeiros 100 dias, eles funcionam como uma janela histórica onde os presidentes conseguem passar reformas que são impopulares. Depois disso, o capital político acaba e aí essas alianças acabam se quebrando e o Centrão cobra a fatura. Então, qualquer tipo de reforma acaba ficando travada no Congresso. Se o próximo presidente aproveitar esses 100 dias para propor um ajuste fiscal, mesmo que mínimo, o país se salva. Por quê? O mercado vai ler isso como uma sinalização de boa intenção e aí o juro longo ele cai de verdade. E quem comprou esses títulos agora
começa a fazer uma pequena fortuna. Se o presidente não aproveitar essa janela histórica, o Brasil entra num espiral que a gente já conheceu, ou seja, a gente vai ter a dívida rolando, juros subindo, inflação voltando, e aí isso se traduz no seu poder de compra derretendo mês a mês. E o mercado hoje, ele não confia que esse ajuste vai acontecer. Deixa eu te dar uma imagem que fixa tudo isso melhor. Imagina uma pessoa que chega num banco pedindo um empréstimo, e aí ela tem nome sujo, devendo ali 30 parcelas de outro empréstimo e com uma reunião marcada daqui a 5 meses que vai decidir se ela vai continuar tendo emprego ou não. Você sinceramente acha que o banco vai emprestar? Ele até empresta, mas ele vai cobrar um juro absurdo. E é isso que o mercado está fazendo com o Brasil no longo prazo. E olha essa conta que vai fazer sua cabeça mudar. O título prefixado de longo prazo está pagando quase 15% ao ano. O título indexado ao IPCA de longo prazo está pagando 8% de juro real. Então, se você subtrai um do outro, você chega no que o mercado está projetando para a inflação para os próximos 6 anos, que é o que a gente chama de inflação implícita. E você sabe qual que é esse nível de inflação implícita hoje? É de simplesmente 6% ao ano durante 6 anos. Ou seja, o mercado espera que a inflação, na média, no Brasil, fique em 6%. Isso é o dobro da meta de 3% do Banco Central e muito acima do que o próprio Copom acredita. Então, traduzindo todas essas informações, o mercado hoje ele não acredita que o Banco Central vai manter a inflação sob controle no longo prazo, e ele está dizendo em números que o Brasil vai continuar convivendo com um cenário de inflação alta porque esse problema fiscal ele não vai ser resolvido. O Copom ele não cortou a taxa Selic porque o Brasil resolveu a parte fiscal. Ele cortou porque a inflação de curto prazo tem desacelerado. Ou seja, o mercado aceita cortar agora, mas ele não confia no depois. Então são duas coisas bem diferentes. E quem está lendo como se fosse uma coisa só, está montando a carteira da maneira errada. O que você faz com o seu dinheiro até o próximo presidente tomar posse? Antes de eu dar o próximo passo, eu preciso te levar rapidamente lá para o ano de 2016, porque essa história já aconteceu antes e quem entendeu naquela época dobrou o patrimônio. Quem não entendeu ficou vendo de fora toda essa situação. O Brasil lá em 2016 parecia um país praticamente irrecuperável, porque a gente tinha PIB caindo 2 anos seguidos, dívida pública disparando, a presidente Dilma sofrendo impeachment e mas ninguém queria carregar esse risco de ficar comprado em Brasil. E foi exatamente nesse momento, quando ninguém queria comprar, que o Tesouro IPCA+, de longo prazo, passou a pagar um juro real acima de 7% ao ano. Exatamente como o que vem acontecendo agora. E você sabe o que aconteceu nos 18 meses seguintes? O presidente que assumiu, o Temer, ele aprovou o teto de gastos. Com isso, o ajuste fiscal aconteceu e o preço daqueles títulos disparou. Então, quem entrou naquela janela e carregou os títulos, dobrou o patrimônio em termos reais. Tudo isso sem susto, sem pânico, só carregando o título na carteira. Segundo o relatório da Finclass, o juro real acima de 7,5% ao ano só apareceu em menos de 10% do tempo desde 2011. Ou seja, a gente está falando de uma oportunidade que aparece a cada 10 anos. E essa janela existe por menos de 1 ano. E adivinha onde que a gente está hoje? Novamente dentro dessa janela, onde o Tesouro IPCA 2032 chegou a pagar 8,44% de juro real. O Tesouro com vencimento para 2045 está com uma taxa de 7,68% e o 2050 7,33%. Tudo isso acima da inflação. Mas presta atenção, porque isso muda tudo. Porque em 2016, o pavio era o impeachment da presidente. Todo mundo sabia que ia ter um novo presidente e o governo pagava 8% para você aceitar essa incerteza. Hoje, o pavio, ele é o mesmo, tá? Tem novo presidente vindo e o mercado tá de novo pedindo 8% de rentabilidade real. E a pergunta que a gente tem que fazer é: você vai ficar de fora como a maioria fez lá em 2016, só observando e ficando um pouquinho ali com medo, ou você vai fazer igual aquela minoria acabou fazendo e que quem entrou acabou dobrando o patrimônio? E aí, sendo bem sincero,
Eu sei que absorver esse tanto de informação de uma vez pode parecer bem difícil se você está fazendo isso sozinho. Então, nesse cenário que muitos analistas falam ali, qual que deveria ser o percentual para pré-fixado, qual que é o percentual que tem que ir para IPCA, qual que é o percentual que vai para pós-fixado, eu quero te deixar a mensagem de que aqui na Finclass você consegue ter uma ajuda profissional dos analistas e da equipe, não só de renda fixa, como também de outras classes de ativos. E você tem acesso, inclusive, à carteira que tem ativos de renda fixa com os percentuais exatos que você deveria alocar, o nome dos ativos e até as condições para você continuar achando esses ativos em um preço atrativo, para que no longo prazo você tenha um patrimônio multiplicado. Inclusive, a gente recebe bastante mensagem de assinantes que seguiram as recomendações aqui e tem levado esses ativos na carteira e tem tido rentabilidades fascinantes, realmente. Então, vai ficar o link aqui na descrição e um QR Code na tela para você aproveitar essa assinatura da Finclass. Bem, voltando para o vídeo agora, eu quero que você leve 3 pontos dessa nossa história toda que eu contei para você. Primeiro ponto: a gente não pode confundir o corte de curto prazo com uma virada de ciclo efetiva, porque a curva atual ela está muito ancorada no preço do petróleo. Amanhã pode sair um tweet aí do presidente Donald Trump sobre o Estreito de Hormuz, e aí o barril do petróleo a gente já sabe que vai para $100 com tranquilidade. E toda essa história de inflação de custo desacelerando, ela pode mudar em questão de dias. Se você acredita que o fiscal ainda está longe de ser resolvido e que o cenário externo é bastante volátil, os títulos pré-fixados de longo prazo, eles podem ser uma armadilha e não uma oportunidade, apesar das taxas que confundem bastante. Dá para ter exposição em pré-fixado, mas sempre numa dose bem controlada e reduzida nesse cenário. Segundo ponto, e essa é a tese central: travar um juro real de 7, 8% no longo prazo é a janela mais rara da década. Então, se você acredita que em algum momento o ajuste fiscal vai aparecer, seja por uma reforma nesses primeiros 100 dias que a gente falou, ou seja por pressão de mercado, travar 7%, 8% de juro real num vencimento mais longo é ouro. E o mais bonito, nos dois cenários você ganha. Por quê? Se o ajuste vier, o juro real cai e o preço do seu título sobe muito na marcação ao mercado, igualzinho o que aconteceu lá em 2016 que eu comentei para você. Se esse ajuste não vier, você ainda carrega 7% de juro real ao ano até o vencimento, o dobro do juro real médio dos últimos 15 anos. E o terceiro ponto, que é liquidez, ainda com muito prêmio. CDBs de bancos sólidos, como aquele que a gente recomenda na Finclass, que está sendo disponibilizado a 107% do CDI e com liquidez diária, continua sendo um excelente ativo, mesmo com a Selic caindo. Porque 107% de uma Selic que ainda vai rodar acima dos 13% por alguns anos é um retorno cheio. E o ponto aqui é a liquidez, que num cenário de curva estressada ou num cenário com a bomba relógio desses 100 dias aí para explodir, você poder migrar e resgatar o seu investimento, que rende 107% do CDI, vale quase como ouro. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!